Amém, queridos. Nós vamos hoje falar sobre um tema que nesses últimos dias eu até ouvi e desenvolvi através de uma música muito bonita que eu não conhecia. Aí quando eu não conheço, eu escuto pelo menos 10 vezes, Rosa, para poder ouvir e gravar, né? Mas eu achei muito bonito. E o tema da ministração hoje, indo já direto, porque nós temos a nossa ceia ainda, é os atributos do reino de Deus. Então, eu queria que você repetisse comigo assim agora: Senhor, quero levar cativo a minha mente, a tua obediência. Eu sou abençoado, porque eu vou ouvir a tua palavra. Então, essa palavra que você vai ouvir hoje, ela é a palavra do Senhor. Ela não é a minha palavra. E essa ministração, eu separei 5 temas, 5 pontos, mas nós vamos falar sobre 3. Se você quiser na sua casa depois, e às vezes quem conhece a música vai saber qual música eu estou falando, ela é a música Teu Reino. Música muito bonita, você pode buscar ela. Os atributos que eu selecionei aqui: eterno, misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. São esses os atributos do reino do Senhor. Mas hoje nós vamos falar sobre o reino eterno, a misericórdia e a fidelidade do Senhor. São esses 3 pontos que eu avaliei. Cheguei ali à conclusão que talvez para nós hoje seria o mais relevante, né? Muito embora bondade e igualdade também sejam. Então hoje, sendo eterno, misericórdia e fidelidade, essas 3 palavras, esquece agora que elas estão ligadas ao reino de Deus. Quando eu digo elas, você imagina o quê? Eterno, misericórdia e fidelidade. Para um pouquinho e reflete. Pensa aí um pouquinho. Eterno, não é? Misericórdia e fidelidade. Todas essas palavras encontram-se em uma única pessoa. Pensa também que pessoa seria essa, e não é você e não sou eu. Tá? Então, já começamos por aí. Nesse ponto, nós trazemos então a memória pessoal de quem? De Jesus. Não é verdade? Eterno, misericordioso, gracioso e fiel. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Salmo 145, 13. Nós vamos começar a observar esse texto em versos que nós vamos para o Antigo Testamento e vamos para o Novo Testamento. Aonde você vai observar que tanto no Antigo quanto no Novo está permeado de graça, de misericórdia e de eternidade. Para a gente poder fazer um paralelo e voltar um pouquinho na cronologia bíblica, na história aqui, quando o Senhor cria Adão e Eva, Ele diz o quê? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim o criou. Deus, Ele é o quê? Ele é eterno. O homem foi criado para ter intimidade, relacionamento com quem é eterno. Logo, o homem deveria ser, já no princípio, eterno. Aqui nesse texto, nós vamos ler o seguinte. Ele diz, Salmo 145, no verso 13. Ele vai falar assim o texto para nós. O teu reino é de todos os séculos, e o teu domínio subsiste em todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras. Alguma tradução diz que o teu reino é eterno e o teu domínio dura por todas as gerações. Então nós temos a garantia que a palavra nos dá que o reino do Senhor, ele é eterno. Ele não vai passar. Ele vai se complementando dia após dia, que a nossa vida vai passando, que os anos e que os dias vão passando, o reino do Senhor simplesmente vai se complementando. Então, quando você para observar o seguinte, hoje, como sinal da vinda de Jesus, o conhecimento tem se multiplicado. Aqui dentro da igreja, nós temos pessoas que trabalham
na área da moda, na área de confecção. Nós temos pessoas que trabalham na área de eventos. Nós temos pessoas que trabalham com aviação. Nós temos pessoas que são empresários. Nós temos pessoas que são químicas, trabalham na indústria farmacêutica, dentre vários outros. Temos pessoas que trabalham com tecnologia. Temos uma série de profissões. Temos pessoas que tocam teclado, bateria, que canta. E isso é o quê? Uma diversidade de conhecimento. Eu não sei tocar teclado, passo longe. Canto igual uma vitrola arranhada. Mas o conhecimento está à minha disposição. Se eu quiser aprender, talvez eu não vou ser um exímio cantor. Mas, o que vai acontecer? Eu posso educar minha voz, eu posso aprender um instrumento. Se eu quiser estudar, eu posso ser um químico. Se eu quiser me aperfeiçoar, eu posso trabalhar na área de eventos e ser concorrente do Danilo. Né? Então, o que vai acontecer? O conhecimento está à disposição. E onde eu quero chegar com toda essa questão? É que hoje, o homem busca essencialmente pela eternidade, da forma humana. Nós temos filmes da década de 90, eu não sei se vocês já assistiram aquele filme Inteligência AI, Inteligência Artificial, vocês já viram aquele filme? Então, aquele filme retrata o quê? De 1990. Uma pessoa que vai tendo uma longevidade e vai passando gerações e ela permanece, não é? Aquela pessoa, entre aspas, ela se torna, né, ela vai se aperfeiçoando até se tornar ter uma aparência humana. Então o homem vem buscando se eternizar. É verdade ou não? Para quem busca informação, para quem lê, para quem observa esses sinais, são pequenas coisas que nós observamos e montamos e percebemos que Cristo está voltando. Então o homem tem esse desejo por buscar um domínio da vida. Eles tentam por métodos de clonagem e agora por métodos tecnológicos de tornar uma pessoa eterna. Então, essa questão de ser eterno já está inerente no ser humano, porque nós somos criados à imagem e semelhança de um Deus eterno. Tanto é que que esse projeto de Deus não parou no pecado. Deus já tinha todo um plano arquitetado aonde viria quem? Jesus. Mas, assim como uma máquina quebrada precisa de conserto, e ela pode ser restaurada, nós precisamos de algo e de alguém que nos salvasse. Mas agora não o corpo físico, porque isso passa. Isso vai acabar. Se Jesus não volta, o final de todos é a morte. Ponto final. Nós já nascemos, sabemos que um dia morreremos, não é verdade? Não temos certeza da profissão, não temos certeza do marido ou da esposa, não temos certeza de absolutamente nada. Mas que um dia morreremos, isso nós temos certeza. Jesus não voltando e a gente passando pelo arrebatamento. Então, essa busca, ela é inerente do ser humano, pela eternidade. O seu reino é eterno. Quando Jesus vem, ele nos trata e nos religa com o Pai, porque antes nós estávamos caídos. Éramos pessoas que necessitávamos de sacrifícios, né? No Antigo Testamento nós vemos, necessitava-se de sacrifício de animais pelo sacerdote, e toda aquela história que eu acredito que os irmãos conhecem, para que o Senhor aceitasse aquela oferta e perdoasse o pecado do povo. Mas aquilo era muito impessoal, aquele não era o propósito, porque Deus que vinha conversar com Adão e Eva na viração do dia, ele queria fazer isso novamente. Tanto é que Jesus veio, caminhou entre o povo, caminhou entre nós, teve laços com os discípulos, com pessoas, com amigos,
ele desenvolveu relacionamentos para mostrar que o plano original do Senhor era esse. Mas que no final, a salvação da nossa alma, da nossa vida, entregando ao Senhor, era o que interessava. Era o resultado final. Então aqui nesse texto, o teu reino é eterno. Então, se o reino de Deus é eterno, quando o Senhor arrebatar a igreja, ou que nós fecharmos os olhos aqui, nós seremos também eternos, junto com o Pai. Mas para isso é necessário o quê? Todos quantos o receberam, deu-lhes o quê? O poder de serem feitos filhos de Deus. Então é necessário que você receba quem veio se entregar por você. Esse é o primeiro ponto. Lá em 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 11, se você quiser abrir aí comigo, ou se você quiser deixar sua Bíblia marcada em Salmos, nós vamos voltar para lá. Em 1 Pedro, ele vai dizer o seguinte para a gente aqui. Pedro... Aqui. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Não, estou lendo o texto errado, desculpa. Porque assim vos será, eu coloquei o texto aqui e misturei. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então aqui, você tem já uma questão o seguinte, você já observa que o reino do nosso Senhor e Jesus Cristo. Então, por meio dele, você se torna parte de um reino eterno. Só que aqui nesse ponto, nós precisamos de entender uma outra coisa. Todos nós viveremos na eternidade? Sim ou não? Pensa aí. Sim ou não? Por quê? Que todos nós viveremos na eternidade. Nós nascemos para serem eternos, né? Se você vive toda uma vida conforme aquilo que você crê, você serve ao Senhor da forma que você quer. As pessoas relativizam. Hoje eu estava vendo um vídeo onde dois pastores, né, duas pessoas que são conhecidos na mídia, eles tratam a questão e relativizam muito a questão do pecado, num contexto geral, dizendo que a Bíblia não fala que é necessário combater o pecado. Isso chama-se heresia. Tá? Dois pastores, um concordando com o outro, não era um debate, era uma convergência de ideias, eles tinham a mesma ideia, dizendo que a Bíblia não combate o pecado. Então, o que vai acontecer com relação a isso? Essa relativização de pessoas sentadas dentro da igreja, que acreditam que toda sorte de pecado não é necessário arrependimento, transformação de vida após aceitar a Cristo, essas pessoas precisam de rever o Evangelho. Existe salvação? Sim. Mas conversão é mudança de vida. Se mantém a vida de pecado, não é conversão. Então tire as suas conclusões. É muito difícil falar que a pessoa vai para o inferno. Mas conforme a luz da Bíblia, que é muito clara, sim. Mas eu não posso dizer isso, porque isso quem pode julgar é somente o Senhor. Mas relativizar tudo isso, principalmente a palavra, e dizer que a palavra tem que ser reformada, nesse contexto de reformado é remodelado, não é? Para uma linguagem mais atual, significa dizer o seguinte: vamos tirar aquilo que traz peso, aquilo que a Bíblia traz como muito pesado, e mudar isso. Porque o pecado, a Bíblia não diz que tem que combater pecado. Isso na palavra dos dois pastores, não sou eu que estou dizendo. Então, o que eu quero dizer com isso? Se há conversão, existe eternidade. Existe mudança de atitude. Existe mudança de conceito. Você deixa aquilo que você acredita
e passa a crer naquilo que é real, que é a palavra do Senhor. Isso acontece do dia para a noite? Não. Isso não acontece do dia para a noite. O que isso tem a ver com atributos do reino de Deus? É que lá só vai quem concorda com ele. Só. Para o céu vai quem aceita Jesus. Lá só vai quem pratica aquilo que ele deixou escrito. Aquele que vigia. Aquele que tem a palavra como fonte de verdade. Aquele que, enquanto eu estou falando, se eu digo alguma coisa que não faz parte, procura na Bíblia e vai contextualizar o que o pregador está falando. Então, queridos, é muito importante a meditação na palavra. Porque, por meio de Cristo, nós alcançamos a salvação e o reino eterno. Por que eu perguntei se todos terão vida eterna? Todos terão. Mas, assim como o viver para Cristo gera uma vida eterna, o viver conforme os moldes do mundo gera uma condenação eterna. Então todos terão vida eterna. Agora sabe-se lá qual a parte que a pessoa vai escolher. Porque é muito fácil e todos acreditam que merecem o quê? O quê? O céu. Por quê? Com base em quê? Porque eu trabalho, não roubo, quando eu tenho que fazer alguma coisa, algum churrasco, alguma coisinha, alguma diversão, eu faço na minha casa, eu honro a minha esposa, eu não traio a minha esposa, eu trato bem os meus filhos, tudo com base em mérito próprio. E meritocracia não garante e não dá, não te leva a ser um ser eterno com Cristo. Por isso que conversão, por isso que mudança de conceito é importante para uma vida eterna. Porque quando eu tenho os meus conceitos, eu começo a tentar ponderar. Vou te dar um exemplo. Na sua área profissional, você estudou, você conhece. E chega uma outra pessoa que também estudou e conhece. Mas vocês dois precisam de ter ideias. Porque, vamos colocar aqui que algum amigo seu, eu vou dar meu exemplo. A gente às vezes tem que fazer alguma pesquisa no avião e eu tenho um procedimento. O outro colega chega e diz assim, não, eu acho que é isso, isso, isso e isso. Então nós vamos começar a ter uma troca de ideias, a ter um debate, se ele não concordar comigo e nem eu com ele. Mas existe uma coisa que vai mostrar quem está correto, o manual do avião. Existe uma coisa que vai mostrar quem está correto, o manual do ser humano, que é esse aqui, o manual de vida. Esse aqui, o autor da vida, escreveu e deixou para nós. Então, não prevalece lá no meu trabalho aquilo que eu acho, mas prevalece aquilo que o fabricante do avião determinou. Não prevalece aquilo que eu quero, prevalece aquilo que Cristo disse, o que o Senhor disse. Então nós já temos aqui, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador. 2 Pedro 1:11. Eu achei aqui na minha Bíblia, vou ler o verso anterior. Cadê? Ação de graças é o texto, né? O tema desse texto. Investigando, não, pois a respeito desta salvação, que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizavam acerca da graça, a vós outros destinadas. Investigando atentamente qual a ocasião ou qual as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que nele estava ao andar em testemunho sobre o sofrimento antes de Cristo e sobre as glórias que o seguiram. Então, o que acontece? Toda essa questão, os profetas já falavam e apontavam para Cristo, para uma vida eterna. Nós necessitamos, então, de nos atentar qual tipo de vida nós estamos seguindo. Estamos acreditando. O que nós acreditamos em relação àquilo que nós fazemos. E lá embaixo, no final, nós vamos ver que o nosso amor por Cristo revela muita coisa.
Então agora, falando aqui sobre a questão da misericórdia. Depois que eu sei que o reino é eterno, algo me alcançou. A misericórdia, no Antigo Testamento, ela é amplamente vista. A misericórdia do Senhor era derramada sobre o povo após o sacrifício anual de um animal, para perdão da nação. Então a misericórdia do Senhor, ela vinha. Aquele animal já remetia Jesus, que ele é o Cordeiro de Deus. E que ele derramaria o sangue dele, para que nós hoje pudéssemos ser chamados de filhos de Deus. Então, aqui você quiser abrir comigo em Lamentações 3, do 22 ao 23. Lamentações do capítulo 3, 22 e 23. Volta um pouquinho lá na sua Bíblia. Um pouquinho não, bastante. Você vai ler comigo aí. Lamentações, eu disse capítulo 3, 22 e 23. Lamentações 3. Diz assim, ó: a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Por que ela não tem fim? A gente consegue fazer uma ligação com o tema anterior? Nós estamos falando de misericórdia e falamos de um Deus eterno. As misericórdias do Senhor não têm fim, porque Deus é eterno. Ele não tem fim em criação, em tamanho. Ele é muito maior do que nós podemos imaginar. Mostra-se o tamanho de Deus, às vezes o pastor Elcio costuma dizer isso, que as pessoas dão tanto valor e engrandecem tanto o poder que Satanás tem. Ah, fizeram um trabalho para mim, tive uma revelação que fizeram não sei o quê, porque minha boca está no sapo lá na encruzilhada, e não sei o quê, e não sei das quantas, e fizeram trabalho de frente à minha casa. A pessoa, ela agiganta tanto o poder de Satanás, sendo que Satanás, quando tentou contra a vida de Jó, o que ele precisou de fazer? Vim de circundar a terra e vi lá o seu servo Jó. Eu vi o Jó lá e nessa conversa, Deus fala o que para ele? Vai, mas não toca na vida dele. Então Deus limita Satanás. Deus é tão maior, tão grande, que os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente não consegue imaginar que esse ser que é tão mensurado de grande, o Senhor limita ele. Ele limita, vai, mas você só pode fazer isso e isso. O Senhor diz até onde Satanás vai. E se ele está dentro de você, por meio do Espírito Santo, não tem o que temer. Você não tem o que temer. Porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Nós precisamos de separar dificuldades do dia a dia de ataque do diabo. Tem pessoas que chegam e falam: pastor, o diabo essa semana se levantou contra a minha vida, contra não sei o quê, e começa. Irmão, você está pregando? Não. Você está jejuando? Não. E a leitura bíblica, como é que está? Ah, pastor, está muito devagar. Então, tudo aquilo que pode refletir no reino espiritual na vida da pessoa, ela não está fazendo. E vem falar que Satanás está se levantando contra ela. Nós precisamos de separar o que o dia a dia nos reserva de dificuldade, de desafio, de ação do diabo. Então, nessa condição, nesse texto, dizendo que, deixa eu achar ele aqui, que eu separei para a gente, aqui, tem misericórdia de mim, ó Deus, eu perdi aqui, peraí, está aqui. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renova-se a cada manhã. Aqui nessa tradução minha diz também da mesma forma, renova-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, o Senhor que é fiel e justo, Ele tem com você Ele tem para você, Ele tinha para nós um grande propósito, Jesus.
Então a misericórdia que se via no Antigo Testamento traduz em graça no Novo Testamento. É claro que em todo o tempo, como eu disse antes, a palavra é permeada de graça. A graça do Senhor. Mas essa graça, ela se personifica na pessoa de Jesus, quando ele vem e morre, e se entrega. E no texto anterior nós vimos que para ter acesso ao reino eterno, onde a palavra define claramente o reino do Senhor Jesus Cristo, porque foi ele que se entregou por nós. Então, nesse ponto nós precisamos de entender que a misericórdia dele se renova todos os dias na nossa vida. E precisamos então de compreender que não é mais necessário o pastor sacrificar um animal para que sejamos perdoados. Aquela restauração, aquela intimidade, aquela comunhão que o Senhor deu ao homem lá no Jardim do Éden, tinha com ele, ele renova isso hoje. As misericórdias se renovam a cada manhã. Significa que a cada manhã nós precisamos de acordar e dizer pelo menos, bom dia Espírito Santo, vamos começar mais um novo dia. O sol nasceu, eu vou trabalhar. Eu te entrego os meus afazeres, abençoa as minhas mãos. Se eu tiver alguma dificuldade durante o dia, me dá sabedoria. Isso, pela misericórdia e pela graça do Senhor, Ele vai te capacitar. Porque Ele é um Deus misericordioso. As misericórdias dele não têm fim. Independente daquilo que nós venhamos fazer, o sacrifício de Jesus na cruz é tão maior que ele te restaura em todo momento. Sempre que nós pedimos a ele, Senhor, nós vamos participar da ceia. A palavra diz, examine-se, pois, o homem. Pensa. Chega diante do Senhor e fala, o sacrifício do Senhor na cruz foi tão grande que o meu pecado me constrange e me faz, Senhor, te entristecer. Eu te entristeço, Senhor, porque o que o Senhor fez por mim foi tão grande. E volta de novo a questão de mudança, de conversão, de transformação. Porque se não somos transformados, o que vai acontecer? Nós, dia após dia, estamos combatendo a cruz de uma forma a dizer que a pessoa peca, ela falha, ela erra, sabendo que a misericórdia do Senhor não tem fim. A pessoa não tem uma mudança de mente. Eu já vi isso. Isso já aconteceu com pessoas que são cristãs e têm estado sendo ministrada pelo um secularismo tão grande que ela acredita que somente estar diante da ceia, orar e pedir perdão a Deus já é o suficiente. Mas não tem uma mudança diária de comportamento. Não tem uma mudança diária de... Isso não é para me agradar. Isso é para que o seu relacionamento com o Senhor, a cada dia que passe, seja maior. Porque assim você verá milagres acontecer. Assim você verá a transformação de alguma área da sua vida que você precisa de uma forma mais concreta, mais real. A intimidade é para você, não é para mim. Essa misericórdia, ela é para você e para mim. Mas a intimidade, ela é sua. É você que desenvolve, não é o pastor. Não sou eu. Não é o seu irmão do lado. É você. E você precisa de fazer isso. Porque no reino eterno, a intimidade com o Senhor, mais uma vez, eu não consigo imaginar como será tremendo. Uma vez o pastor Maurício falou uma coisa e eu gravei isso. Ele disse que o que nós vemos hoje aqui, a beleza que nós vemos da natureza, tudo que se tem por aqui é sombra daquilo que é real. Se os seus olhos acham uma praia maravilhosa, se os seus olhos acham uma montanha, ou a vida no campo, a natureza perfeita e maravilhosa, imagina aquilo que é real, se isso é apenas a sombra do que é real. E só verão isso quem tem a intimidade com o Espírito Santo de Deus, com Jesus para chamá-lo de meu Salvador. Não são todas as pessoas que têm essa noção
que podem chamar Jesus de meu Salvador. Ao participar da ceia, você está dizendo que o sacrifício do Senhor na cruz por você deu certo, como o Danielzinho cantou aqui. Deu certo porque Ele te alcançou. E que você não está refutando a cruz com o pecado. Porque você está aqui hoje, porque você ama o Senhor. Eu sempre digo isso nas ministrações. Estar aqui, vir congregar, encontrar um irmão, significa amor ao Senhor, amor à obra, amor em adorar o Senhor, amor em louvar o Senhor. E essa misericórdia do Senhor, ela inunda a sua vida. A graça do Espírito Santo de Deus que foi derramada, ela inunda a sua vida. Ela enche a sua vida. Amanhã, segunda-feira, quando você for trabalhar, essa mesma graça vai te alcançar. Vai te acompanhar, melhor dizendo. E lá na sua loja, lá no seu trabalho, essa graça ela vai resplandecer e ela vai se mostrar real quando você for desafiado a ter sabedoria. Diante de algum problema ou de alguma forma que você possa colocar a palavra do Senhor, ela resplandecer. Porque de manhã você acorda pedindo ao Senhor sabedoria para lidar com o seu dia a dia. Essa misericórdia, essa graça vai resplandecer aí na sua vida. Ter uma palavra de vida para uma pessoa. Nós fomos feitos, nós estamos aqui para abençoar. Abençoar o próximo. Ah, mas ele não conhece Jesus. Abençoa. Aí mesmo que você tem que abençoar. Porque o fruto da sua bênção pode trazê-lo ao Senhor. Fala, vem cá, eu vou orar com você. Vamos apresentar isso aqui diante da presença do Senhor. E o Senhor pode mudar a sua sorte. Então, por meio da sua palavra, daquilo que você faz, essa misericórdia, ela resplandece. Porque você pode dar um testemunho de vida. E dizer, isso não vem de mim, é dom de Deus. A misericórdia do Senhor se renovou na minha vida, hoje eu estou aqui com você. Então, diante disso, a gente passa para o último ponto, que é a fidelidade de Deus. Aqui toca muito no crente. Aqui toca muito em nós. Mais uma vez naquilo que nós achamos, pensamos e agimos. Fidelidade. O que você pensa? Mais uma vez eu te convido a imaginar, a pensar sobre fidelidade. O padrão e o mais fácil sobre fidelidade que nós temos hoje é no casamento. Uma pessoa que é dada a outra pessoa e vivem juntos até que Cristo volte. Não é? Aquela é a fidelidade no leito conjugal, sem traições, compartilhando ali um com o outro de uma cumplicidade mesmo, na vida financeira, na vida espiritual, enfim. Então esse é um tipo de fidelidade. Pessoa para com pessoa. Nós temos a fidelidade também ministerial. Nós temos um culto hoje. Por que eu vou visitar uma igreja justamente hoje, se o culto da minha igreja é hoje? Ah, mas eu vou no culto todos os domingos. Hoje eu queria ir na igreja fulana de tal. Querido, é aqui que os seus irmãos estão. É aqui a família onde você foi plantado. Portanto, é aqui que você adora o Senhor. Ele vai aceitar a sua adoração em outra igreja? Vai, claro que vai, se você é um adorador. Mas você precisa de ser fiel com esse ministério, com essa igreja, com essa cadeirinha que está te esperando. Fidelidade na oração. Fidelidade com a obra em estar se dispondo a fazer alguma coisa. Precisamos de tanta coisa aqui na igreja, de irmãos para ajudar na salinha. O pastor vem falando questões da cozinha. Eu não estou te cobrando, eu estou te mostrando que uma vida com Cristo requer fidelidade. É isso que eu quero dizer. Fidelidade ao Senhor. Porque quando nós somos fiéis ao Senhor, fiel ao Senhor, nós somos fiel. Essa misericórdia que nós falamos anteriormente, essa graça que nós falamos anteriormente,
ela vem assim, inunda a nossa vida, que a nossa compreensão de fidelidade, ela se abre, a sua mente abre de uma forma muito interessante. Isso aconteceu comigo. Eu contava isso para quem esses dias, que quando essa igreja abriu, eu tinha em torno de 13, 14 anos, mais ou menos. E com 15 anos eu fui desafiado a fazer a minha primeira célula, lá em casa. Tinha menino tão abençoado divino que eu orava e pedia para não ir. Falava, Jesus, não manda hoje. Não manda hoje. A minha mãe ficava lá dentro, assim, ela, a hora que terminava a célula, ela saía lá e perguntava. Ela ia olhar, será que está tudo inteiro aqui? A lavadora, as cadeiras, a televisão. Será que está tudo inteiro aqui? Porque eram 45 adolescentes lá em casa, numa área pequenininha, com daqui ali na parede. Paulo Arthur, Murilo, muitos iam para a nossa célula. Então eu fui desafiado àquilo. Segunda-feira eu mexia com o som. Já carreguei caixa de som com o Danilo para cima e para baixo em acampamento. Não foi uma vez, não foi duas vezes. Mas isso para mim deixou de ser peso quando eu compreendi que o que Jesus fez por mim na cruz é muito maior do que eu posso fazer em toda a minha vida por Ele aqui. Em certo momento era um peso, era complicado. Deixar de jogar bola 4 horas da tarde, que tinha que tomar banho para vir para a igreja, para montar um som, ou para montar uma coisa ou outra. Porque eu queria brincar, eu queria fazer mais coisas. Era pesado, às vezes, eu ter na minha célula gente muito, mas muito teimosa, que virava minha casa de cabeça para baixo. Isso para mim era um peso, mas quando eu comecei a compreender que não era assim, que as coisas eram diferentes, os filhos do Luiz Carlos iam lá em casa, na célula. Então, eu percebi que eu não podia agir daquela forma. Não podia. Eu era um pouco mais velho do que o Miguel. Se você olhar para o Miguel, você vai entender mais ou menos quanto tempo eu comecei a liderar a célula. E aí, abriu-se uma célula em casa, depois outra aqui para o rumo do Veredas. Então, quando você começa a compreender que a sua fidelidade com o Senhor é muito importante e que ela não te traz peso, o seu desejo pela obra vai mudar de uma forma que você não vai saber explicar. Mas é necessário que você queira. É necessário que nós venhamos entender que fazer a obra do Senhor, estar com Cristo na igreja, no culto de quarta, numa rede de jovens, num mutirão que vai fazer para limpar a igreja, igual já aconteceu, não é pesado. É ser fiel àquele que te entregou a vida. Nesse texto, nós vamos ler aqui 2 Timóteo 2, do 12 ao 13. Eu vou ler aqui para nós. Se sofrermos também com ele, reinaremos com ele. Se o negarmos, ele também nos negará. Se formos infiéis, ele permanecerá fiel. Se formos infiéis, ele permanecerá fiel. Por quê? Porque não pode negar a si mesmo. Ele é fiel em todo o tempo, independente daquilo que nós oferecemos. Ele é fiel e justo. Fidelidade e justiça, as mesmas palavras, uma acompanhada da outra, no mesmo texto. Ele é fiel e ele é justo. Ele avalia aquilo que nós fazemos. A forma que nós entregamos, aquilo que nos propomos a fazer. Não pode ter peso. Nós estamos hoje vindo para a igreja, estamos congregando 2 vezes. 2 vezes na semana. Algumas nós temos a rede de jovens, nas outras nós temos uma célula de casais. Mas o que eu quero aqui, não sei se eu estou conseguindo, é te encorajar a avaliar a sua fidelidade. Porque o tamanho da sua fidelidade com o Senhor revela o tamanho do seu amor por Ele. A sua fidelidade
revela o tamanho do seu amor por Ele. E não basta simplesmente a obra aqui na igreja. É necessário que nós estejamos diante da presença dEle durante o dia todo. Porque palavras como essa, pode não ser a melhor palavra que você ouviu na sua vida, mas ela vai te ensinar alguma coisa, porque é a palavra do Senhor, não é a minha. Então, o que vai acontecer? Palavras como essa atraem seu coração. Palavras que você escuta no rádio atraem o seu coração e o Senhor começa a falar com você. Uma música que você ministra, ou você é ministrado por ela, ela enche o seu coração. A Santa Ceia te toca de uma forma que você, todo mês, você vai sendo surpreendido pela forma que o Espírito Santo de Deus vai tocando a sua vida. É necessário que nós, como cristãos, venhamos ter experiências com o Senhor todos os dias. Porque nós vamos viver num reino eterno. Porque a graça e a misericórdia do Senhor nos alcançou. E que a nossa fidelidade possa refletir ao Senhor o nosso amor que nós temos por Ele. Então, te convido mesmo. Quarta tem culto. Domingo tem culto. Nós precisamos de todos aqui para fazer essa obra crescer. O pastor vira e mexe e fala, não, nós vamos fazer um evento lá no campo. Colocar um carro de som, fazer um movimento e pregar a palavra. Aí eu queria que você parasse e pensasse assim, será que o pastor pode contar comigo? Tá aquele frio de quando mesmo que foi que fez o maior frio essa semana? Foi na terça? Terça ou quarta-feira. Um frio daqueles, né? Lá em casa não tem ar-condicionado, mas parecia que estava ligado assim, ó, soprando o tempo inteiro. Um frio terrível. Aí o pastor fala, vamos levar cesta, ou um alimento, ou um cobertor, para quem necessita lá na rua. Aí eu queria perguntar para você, poderia contar com você? Não precisa de responder. Eu queria que você respondesse para você mesmo. Vou repetir mais uma vez, isso não é jargão não. Que a nossa fidelidade, ela reflete o nosso amor pelo Senhor. E mais uma vez, nós temos exemplos de pessoas aqui na igreja, aqui nesse louvor, que tem nos mostrado o amor dela pelo Senhor. Vocês sabem de quem eu estou falando, não precisa de ficar apontando o dedo. Vamos orar. Queria que você ficasse de pé. E que você fizesse sua oração. Logo o pastor vai ministrar a ceia. E que você fizesse a sua oração. E a sua oração, eu vou ler um último texto aqui, que é a garantia que você estará no reino eterno. Apocalipse 2:10. O texto começa dizendo assim, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Esse aqui é o ponto-chave que eu quero que você grave. Seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então é uma promessa. Por tribulação, isso aqui está falando da tribulação, ou mesmo o arrebatamento. A garantia que nós temos do Senhor é a vida eterna, para aqueles que o amam, para aqueles que se entregam, aqueles que mudam a concepção, aqueles que não permitem o secularismo entrar e trabalhar, aqueles que conhecem a palavra. Vamos orar então, Senhor?